Olá, gente. Eu me chamo Irine Cardoso de Sena e vou apresentar, né, um pouco do seminário que falando sobre processo de pesquisa, né? Eu juntamente com faço o curso de administração pública e os integrantes desse seminário sou eu, Irene Cardoso de Sena, e Eva Cardoso de Sena. E vou falar um pouco, né, eh, esse sobre o processo de pesquisa. O título é Processo de Pesquisa, Seminário do Curso de Graduação em Administração Pública, falando aqui a introdução, né, que é o objetivo do seminário, que é apresentar e discutir as etapas dos métodos de processo de pesquisa no contexto administrativo público, a relevância, destacar a importância, né, da pesquisa científica para a administração pública. E o que é uma definição de pesquisa? É um processo sistemático de investigação que visa obter novos conhecimentos e confirmar hipóteses, né? E a importância, por que a importância da pesquisa? A pesquisa científica ela é crucial para o desenvolvimento das políticas públicas eficácias. É, e temos os tipos de pesquisa, que são pesquisas exploratórias. Temos alguns tipos de pesquisa, né? Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa, e pesquisa quantitativa, né? É, e aí eu vou falar um pouco, mais ou menos, sobre a pesquisa, os tipos de pesquisa. Eu vou falar um pouco de cada um, né? Dessas pesquisas. Então, a pesquisa exploratória, ela é uma pesquisa que ela é usada há um pouco conhecimento sobre o assunto que está sendo investigado, né? E o objetivo principal dela é explorar. Então, a palavra já diz exploratória, explorar áreas e levantar hipóteses, né, de informações iniciais. E qual o objetivo disso? Proporcionar maior familiaridade com o problema e criar hipóteses ou entendimentos preliminares. E quais são os métodos? Estudos do caso, observação, entrevistas, revisão de literatura. E qual o resultado esperado dessa pesquisa? O desenvolvimento da pesquisa para as principais diretrizes e pesquisas futuras. E a pesquisa descritiva? É, a pesquisa descritiva, ela tem o objetivo de descrever as características de uma população, não se preocupa tanto com relação casual de variáveis, e sim traçar um perfil detalhado naquilo que está sendo estudado. E qual o objetivo da pesquisa descritiva? É descrever características e funções específicas de indivíduos, grupos, situações ou eventos. E quais são os métodos? São o quê? Levantamentos, observação sistemática, questionários, entrevistas mais estruturadas. E qual é o resultado esperado disso? O retrato, né, detalhado do fenômeno investigado, sem necessariamente investigar as causas e consequências disso. Isso é um pouco falando sobre a pesquisa descritiva. Agora eu vou falar um pouco sobre a pesquisa explicativa. Ela vai além da descrição do fenômeno e busca as causas e efeitos variáveis, né? E ela é frequentemente usada para testar hipóteses e teorias. E qual o objetivo? Identificar fatores que determinam a causa de fenômenos e explicar relações que causam e efeitos entre as variáveis. E quais são os métodos da pesquisa explicativa? Experimentos, estudos de corte, estudos de caso controlado,
análises estatísticas robustas. E qual o resultado esperado? Explicações compreensivas sobre o porquê o fenômeno ocorre com base de dados explícitos e testes de hipóteses. Isso é um pouco falando sobre a pesquisa explicativa. E a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, as diferenças principais dela se aplicam na administração pública. A pesquisa qualitativa é uma pesquisa focada em compreender, né, através de abordagem mais interpretativa, sugestiva, visando explorar comportamentos, percepções e experiência também. E as características delas são o quê? São os dados descritivos, são os métodos de coleta, os análises e os resultados. Aplicações de administração pública. Então, quais são descritivos? Coleção de dados não numéricos, como entrevistas, grupos, observações, análise, e os métodos de coletivo, entrevistas abertas, grupos de discussões, observações, análises documentais e análise, enfoque narrativa, padrões temáticos, interpretações sugestiva, e os resultados, que oferecem uma compreensão mais profunda do contexto, né, explorando as percepções, as motivações e os significados. E a pesquisa quantitativa, ela se baseia em uma abordagem objetiva e sistemática, que ela é focada em quantificar, né, encontrar padrões e testar hipóteses. As características principais dela são o quê? São os números, né, dados numéricos, métodos coletivos, métodos de coleta, né, análise e resultado. E aplicações da administração pública, que é o desenvolvimento da política e avaliação da política e análise de performance. Os dados numéricos ele é utilizado para quantitativo de medidas, né, de estatística de números, o método de coleta, os questionários, os surveys, o método de escalas, registros administrativos, as análises, tem as estatísticas, teste de hipóteses, regressões, uso de softwares, né? Os resultados generalizáveis, focados em correlação de causalidades de variáveis. O desenvolvimento da política, de política é usar números e estatísticas para desenvolver políticas públicas, né, baseadas em evidências. E é isso. E aqui a gente está apresenta um pouco os gráficos, né, que são tipos de pesquisas, né, que é baseado nos questão dos gráficos. Tem as pesquisas que são pesquisas de texto, pesquisas de internet, etapa de processo de pesquisa, que é a identificação de problema, revisão de literatura, formulação de hipóteses, cada uma, né, tem uma definição também. E a metodologia é desenvolver um plano de pesquisa. Você escolhe um método e a técnica a ser aplicada, né? E a coleta de dados, que é a descrição detalhadas, né, com método de coleta, entrevista com gestores públicos, aplicação de questionários na população, né, entre outros, e análise de dados, são técnicas de interpretação, né, estatística de métodos quantitativos também. E os resultados e discussões, que é apresentado dos resultados, que a gente vai mostrar alguns resultados de pesquisa, a gente vai mostrando, né? Vai mostrando os resultados que é obtido nas pesquisas e vai discutindo também sobre o que foi pesquisado. Exemplos práticos, que é o caso sobre a explicação do processo de pesquisa, e é isso, né? Falando um pouquinho sobre. E aqui nós temos algumas referências, né, das pesquisas que a gente fez sobre um pouco para montar, baseado no que a gente pesquisou. E é isso. Obrigada.